Ansioso espero a sua volta no grande dia em que tu virás. Então contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Redentor, Cristo Jesus, nós te adoramos nesta noite, exaltando e magnificando o teu eterno nome. Tu és o Deus Santo, o Deus que derramou sobre nós a vida eterna, através do sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nós louvamos o teu nome, nós magnificamos o teu poder, exaltamos a Trindade Santa que se manifesta no meio de nós nesta noite. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo, recebe o louvor da tua igreja, recebe-nos, Senhor, te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em mais um culto através dessa transmissão live diretamente da nossa igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Ibiporã. Você é nosso convidado para participar conosco e celebrar a vida através dos cânticos, através do hino que será tocado e especialmente depois a pregação da palavra. E ao final ainda temos uma surpresa de crianças que você vai estar junto para assistir e participar. Então seja bem-vindo você, meu irmão,
e a minha irmã, que a tua casa seja ricamente abençoada neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao contemplar uma criança, vejo esperança em seu olhar. Podemos ter a mesma confiança em enfrentar o amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
nós estamos cumprindo o decreto do governador Ratinho, aqui do estado do Paraná, em que ele renovou o seu decreto anterior, prorrogando até o dia 15 de abril. Portanto, os nossos cultos ainda continuam sendo através de transmissão live, porque a permissão que é dada para poucas pessoas participar não compensa a gente atender meia dúzia de pessoas. Então, nós continuamos transmitindo por live também na próxima quarta-feira e no próximo domingo, no dia 11. Assim que terminar o decreto, se não houver mudanças, que possamos voltar para os cultos presenciais, com certeza você, meu irmão e minha irmã, será avisada, seja através dos nossos grupos, seja através dos cultos anteriores, para que você se prepare para vir pessoalmente e participar e celebrar o Senhor junto com os irmãos, poder olhar um para o outro. Mas enquanto isso, nós transmitimos aí para vocês, e vocês ligados através do Espírito Santo, vamos continuar celebrando e adorando o nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Irmãos e irmãs, tanto antes da lei, como durante a lei e após a lei, por Jesus ter cumprido a lei nele, através da sua vinda, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, o dízimo, ele é existente em toda a história da igreja em Israel, ou seja, a nossa igreja atual, que estamos vivendo a partir de Cristo. Então, o dízimo é a 10ª parte de toda a sua renda. Aqui Moisés, ao escrever, ele diz que você deve dar o dízimo de todo o fruto das tuas sementes. As tuas sementes é o teu trabalho, aquilo que você produz na empresa, ou se você é proprietário de empresa, se você é autônomo, não importa a maneira que você recebe as rendas financeiras do seu trabalho. De toda a sua renda ou de todas as suas sementes, você precisa entregar a 10ª parte, que é chamado então de dízimos, ou 10% de toda a sua renda. Então eu convido você, com fé, com gratidão no coração, com muita fidelidade a Deus por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele já fez pela sua casa, pelos seus familiares, através de Cristo Jesus, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos ministrando, Ele sempre conosco, nos guardando, nos protegendo. Enfim, os benefícios que nós temos de Deus são incontáveis. E nós então fazemos retornar a Deus através do dízimo e da oferta, com a nossa gratidão e com a nossa fidelidade. Então esse é o momento em que eu convido você a orar comigo. Você separou ou vai separar durante a semana a 10ª parte da sua renda e vai fazer então a transferência, o depósito bancário na conta que está aparecendo aí na sua TV ou no seu celular. Vocês já acostumaram, nós estamos há mais de um ano nessa pandemia, então você já sabe já a conta e como fazer as transferências. Mas se você não tem como ir ao banco e não tem como fazer a transferência, fale com um dos pastores ou com um dos presbíteros, para que nós possamos providenciar o atendimento seu, para que você não deixe de participar desse momento que nós chamamos de um momento de fidelidade para com Deus. Então, faça isso e nós continuaremos juntos para a glória de Deus. Então, põe a mão no seu coração, você que está acompanhando aí, no sentido de promessa de entregar o dízimo, devolver o dízimo e outras ofertas ao Senhor, e nós vamos orar nesse momento. Pai amado, obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, culto após culto de domingo,
em que nós fazemos retornar a Ti, para a obra do Senhor e para a causa do Teu reino, os dízimos e as ofertas. Assim, Pai, nós queremos consagrar esses dízimos e essas ofertas, separando tudo para o Senhor e abençoando ricamente os lares, as casas, os irmãos e as irmãs que participam desse momento. Também abençoamos aqueles que estão passando por dificuldades, às vezes algum perdeu o emprego, a situação não é fácil. Nós rogamos, Senhor, pelas Tuas misericórdias, que os suprimentos do Senhor nesta casa, nesse lar, não cessem, e a bênção do Senhor alcance talvez um novo emprego, um novo trabalho para o meu irmão e a minha irmã poder receber financeiramente os suprimentos da sua casa. Abençoa, Senhor, cada lar que está nos assistindo agora e derrama bênção sem medidas sobre todos os seus, aqueles que sabem do valor de entregar os dízimos e as ofertas, para que a nossa fidelidade, a nossa gratidão a Ti, ó Pai, seja constante em Cristo Jesus e através do poder do Espírito Santo. Oramos, Senhor, e Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te amamos, Senhor. E que amor é esse, ó Pai, que o Senhor nos deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, para nos libertar, para salvar de todos os pecados, ó Pai. Muito obrigado por este amor. Muito obrigado porque o Senhor é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é ressurreto. E por isso nós estamos aqui, Senhor, hoje, para te louvar e te engrandecer. Em nome de Jesus. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso
amor é esse? Que amor é esse? Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Senhor, que amor é esse que cantamos do fundo da alma, trazendo sobre nós a unção do Teu Espírito que está nesse lugar. Que amor maravilhoso, Pai, em dar o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Amor incomparável, amor mais que desejável, amor que desperta amor de uns para com os outros, amor eterno, amor vivo, porque Cristo vive. Ele é o amor que veio sobre nós e habita na sua igreja pelo seu Espírito e está em nosso coração. Assim, Senhor, o teu amor santo, ágape, perfeito, nós adoramos a Ti por isso e Te damos graças em nome dEle, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Gostaram aí dos hinos? Gostaram dos louvores? Agora chegou o momento da palavra de Deus e eu convido você a abrir no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos meditar nessa tarde dos versículos 21 ao 36. Vamos ler inicialmente Atos 21, apenas o versículo 21. Mantenha a sua Bíblia aberta, então, em Atos 2, até o versículo 36. A leitura inicial, capítulo 21, acompanhe a leitura comigo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Deus de toda graça, que palavra bendita, Senhor, em que Lucas escreve, falando pela boca de Pedro, ao dizer, Senhor, essa frase, esse versículo maravilhoso, que acontecerá a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos o nome do Senhor, mas é o Senhor que vem antes, é o Senhor que se manifestou antes, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, nós andávamos em nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos, Senhor, e o Teu Espírito Santo veio sobre nós, manifestou o seu poder pela sua graça, pela sua palavra, e então podemos ter a convicção de invocar o Teu nome, porque o Senhor veio antes da nossa invocação. Mas a palavra é santa, a palavra é perfeita, e assim, Senhor, nós queremos ouvi-la. Fala ao nosso coração, ensina-nos, Senhor, essa maravilhosa mensagem que o apóstolo Pedro pregou à igreja primitiva, antes mesmo, Senhor, de saírem para pregar a palavra em todos os cantos do mundo. Nós entregamos, Senhor, a palavra do Senhor, para que possamos ouvir dela e os nossos corações entregues a Ti, para ficarmos cativos à Tua presença, ouvir e aprender, para praticar a Tua vontade, através da mensagem desta noite. Fala conosco, Senhor, Te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, aqui o Pedro, o apóstolo, está citando esse verso depois de falar sobre o grande dia do Senhor e do poder dele para a salvação. O Senhor havia derramado o seu poder pelo Espírito Santo, dando dom de palavras de entendimento de outras línguas e também para falar outras línguas. Foi um ato especial do Espírito Santo,
o Espírito Santo pousou, o Espírito Santo derramou. A cada um que falava e os outros que ouviam em outras línguas entendiam. Então esse momento foi um momento especial, que Deus deu dom a todos para falar e entender outras línguas da época. Essa mensagem, ela começa no versículo 1 e vai até o versículo 12, depois você faz uma leitura. Essa manifestação de dom de línguas fez com que as pessoas se maravilhassem e perguntassem que fato foi esse que ocorreu, o que aconteceu. Então Pedro começa a discorrer, Pedro começa a responder e a explicar sobre essa manifestação do Espírito Santo sobre todos. E dizia Pedro que era o cumprimento do profeta Joel. Joel profetizou esse momento, que iria acontecer esse momento, mas não apenas esse momento. A profecia de Joel foi para esse momento inicial da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, mas a profecia continua, ela vai até o fim. Ou seja, a profecia do profeta Joel, ela começa desde Jesus Cristo vindo ao mundo pela primeira vez e até a sua volta, ou até a sua segunda vinda. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos versículos 14 e 21, Pedro, o apóstolo, explica, falando de Joel, do capítulo 2, versículos 28 e 29. Então, portanto, quando você lê lá no versículo 17 de Atos 2, nos últimos dias, significa da vinda de Cristo, a sua primeira vinda, até o seu retorno, a sua segunda e definitiva vinda, quando ele então voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, portanto, desde Cristo até a sua volta, são esses últimos dias que Pedro está discorrendo nessa mensagem maravilhosa de Atos 2. Até Moisés desejou esse momento, o momento em que o Senhor derramasse o Espírito sobre o seu povo, e isso está em Números 11, versículo 29, depois você faz a leitura na sua casa, apenas te dando essa dica. Moisés desejou ardentemente a manifestação do Espírito Santo, depois você lê então Números 11, 29. Nesse dia que aconteceu foi o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era celebrado pelo povo de Israel ano após ano, e Deus preparou exatamente esse dia de Pentecostes. Pentecostes significa a ação do Espírito Santo sobre o povo de Israel, e nesse momento foi a descida do Espírito Santo que deu a oportunidade desse dom em que as pessoas ouviam em outras línguas faladas da época e compreendiam o que os outros falavam em línguas das outras nações. Isso foi o poder do Espírito Santo que permitiu. E agora todos os que creem no Senhor Jesus poderão ser salvos, serão salvos de fato, porque Cristo prometeu a salvação para todo aquele que nele crer. E nessa descida do Espírito Santo, ele manifestou sobre todos os que estavam ali, fazendo menção que era para todo o mundo, que era para todas as nações, todos os homens, todas as mulheres, todos os povos, todas as tribos, todos os filhos, todos os pais, sobre os judeus e não somente eles, mas todos os gentios, ou seja, todas as demais nações que não eram judias. Estaria ali a promessa da redenção, a promessa da salvação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso Pedro começa dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque aquele que invoca o nome do Senhor é porque o Espírito Santo clama dentro dele, dentro de mim, dentro de você, aqueles que já foram remidos pelo sangue de Cristo. Invocar o nome do Senhor, na verdade, é testificar que Cristo vive no coração dessa pessoa, desse homem, dessa criança, dessa mulher.
e é uma declaração de vida eterna para vencer a morte eterna para todos aqueles que não receberam e não recebem a Jesus como Senhor e Salvador de vidas. Então Pedro continuou pregando Cristo Jesus para mostrar a todos naquele momento que Jesus ressuscitou da sua morte para nos dar a sua vida. Esse é o título da mensagem desta noite. Eu vou repetir: Jesus ressuscitou da sua morte para nos dar a sua vida. E Ele não só nos deu vida abundante aqui na terra, como nos deu a promessa da redenção final para a vida eterna. E eu quero destacar para todos 3 verdades sobre o que Pedro fala nessa pregação, nessa mensagem maravilhosa. 3 verdades significativas que estão aqui em Atos, agora a partir do versículo 22, e nós iremos até o versículo 36. A primeira verdade: a morte e a ressurreição de Jesus estavam no plano eterno de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus estava no plano eterno de Deus. Aliás, quando você lê em Apocalipse, ali diz que Jesus deu a sua vida em resgate de nós antes da fundação do mundo. Ali Ele derramou o seu sangue para a salvação de todos aqueles que viriam crer em Cristo Jesus. Jesus fez uma oração muito importante antes dele ir para o Getsêmani e seria entregue, traído por Judas Iscariotes, seria condenado um tribunal errôneo, fazendo julgamento totalmente incorreto, mas era necessário que Jesus fosse condenado incorretamente, porque ele morre no teu lugar e no meu lugar, daquele que crê no nome dele, daquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Então, Atos 2, versículo 22 a 24, você está com a sua Bíblia aberta, versículos 22 a 24, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus não podia ficar na morte. Primeiro, porque ele morreu a tua morte, a nossa morte, a minha morte. Segundo, porque ele era Deus. Jesus, embora crucificado como homem, comprovadamente pelas Escrituras, se esvaziou de si mesmo na sua divindade, mas ele não deixou a sua divindade. Ele se esvaziou da sua divindade, tornando-se servo humilde e até a morte. Então Jesus foi completamente homem na sua missão de perdoar e de salvar as pessoas condenadas no pecado e na morte eterna. Mas ele, quando ele morre na cruz, ele deixa esse corpo mortal, mas Jesus continua Deus, ele é Deus. Então o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus, vem ao terceiro dia e ressuscita o corpo de Cristo, que estava ali enterrado, comprovadamente também testificado pelas Escrituras. Tudo está nas Escrituras. Como é que você crê em Jesus? Como eu criei? Como nós cremos? Pelas Sagradas Escrituras. Jesus mesmo fala no capítulo 5 do Evangelho de João, que nós conhecemos ele e a sua vida através do estudo das Escrituras Sagradas. E ele diz, porque são elas mesmas que testificam sobre a minha vida. Então o próprio Jesus diz isso. Quer conhecer a ele? Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Aqui, como vemos, ele está fazendo uma menção ao profeta Joel e também fazendo uma menção a Davi. Nós vamos ver na sequência um salmo de Davi, tudo baseado no Antigo Testamento.
Pedro, o apóstolo, o principal apóstolo de Jesus na oportunidade, e tinha que buscar a verdade nas escrituras existentes. E elas existiam apenas no Antigo ou no Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. Essa pregação foi escrita pelo discípulo de Jesus, discípulo de Paulo, Lucas. Ele escreveu com base em fatos esmeradamente procurados, esmeradamente detalhados e consultados. Atos dos Apóstolos, também o Evangelho de Lucas, é escrito pelo evangelista Lucas, e que vai descrevendo tudo o que acontece com Jesus e que estava previsto acontecer a ele. Por isso que a morte e a ressurreição de Jesus estavam no plano eterno de Deus. Nada aconteceu por acaso. Mas para os judeus incrédulos, para os fariseus, para os sacerdotes, a grande maioria dos sacerdotes, os escribas que copiavam o Antigo Testamento, nós já falamos aqui uma ou outra vez, que eles acrescentavam algumas coisas nos escritos. Ao tempo que os escribas copiavam, eles acrescentavam por ordem do sumo sacerdote, por ordem dos sacerdotes que eram especialistas em colocar mais carga e peso na vida dos judeus. Eu disse numa pregação anterior que existe mais de 39 acusações ou obrigações aos judeus que não estão no Antigo Testamento. É acrescentado pelos escribas para trazer peso. Por exemplo, o que eu falei na última mensagem é que não podia se curar no sábado, não se podia curar enfermo no sábado, e Jesus curou aquele homem lá dentro da sinagoga, aquele homem que tinha a mão ressequida, encolhida, que doía, era uma enfermidade. Ele curou, e aí então os fariseus, os sacerdotes queriam matá-lo por isso. Mas nunca foi lei de Moisés, nunca foi lei do Antigo Testamento. Nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras. Agora, o que fala de Jesus é perfeito, porque descreve exatamente as promessas de Deus para o Messias que viria. O apóstolo Pedro, então, ele faz uma recapitulação da vida e morte de Jesus para mostrar que ele não veio, então, por acaso, por acidente ou por uma situação indesejada pelos sacerdotes. Ou seja, todo o plano de Deus, todo acontecimento estava acontecendo porque era plano e projeto de Deus. Ele diz que apesar do fato de Deus ter autenticado a Cristo como seu Messias, ele diz: vocês os crucificaram e o mataram com mãos iníquas. Ou seja, vocês não entenderam a mensagem de Deus quando disse que enviaria o Messias. Vocês não receberam o Messias, vocês o mataram. Mas ele não ficou na morte, e na sequência nós vamos ver. Então Pedro, ao tempo em que prega, trazendo uma mensagem da promessa no Antigo Testamento, ele fala também do que estava acontecendo, o que havia acontecido com Jesus na sua morte. A morte de Jesus aconteceu de acordo com a vontade de Deus, plano de Deus. Por isso, quando Deus fala com você, meu irmão e minha irmã, sobre o plano dele para você, creia. E o plano de Deus sobre a sua vida está escrito nas Sagradas Escrituras. À medida que você busca entendimento, à medida que você obedece, à medida que você segue os mandamentos do Senhor, Deus vai falando com você, Deus vai direcionando a tua vida. E tem várias formas de Deus fazer isso conosco. Não permite uma certa situação, te tira de outra situação e facilita uma outra situação. Parece que tudo vai dando certo porque é plano e vontade de Deus sobre a sua vida. E nós devemos fazer isso conforme a direção do Espírito Santo pela palavra de Deus. Pedro também fala que um tribunal de homens condenou Jesus. No entanto, um tribunal maior, supremo, muito mais elevado do que o dos homens, não permitiu que Jesus ficasse na morte.
Então, meus irmãos, tudo o que aconteceu a Jesus estava sob o controle de Deus em seu plano eterno. Tudo, inclusive a tua vida, a minha vida, a nossa vida, está no plano eterno de Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E para sermos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, seria necessário que Ele também, antes da fundação do mundo, se entregasse por nós, morresse por nós, derramasse o seu sangue, vencesse as trevas, o pecado e a morte. Mas foi estabelecido no plano de Deus que aconteceria no temporal, ou no tempo cronos. E então Deus, ao escrever a história da humanidade, acontece exatamente no tempo prescrito por Ele. Paulo fala que Jesus veio na plenitude do tempo. O que Paulo quer dizer é que no meio do tempo, Jesus veio para ser o Salvador e o Redentor da nossa vida. E Paulo fala isso com sabedoria, porque quando você olha para a cruz, da cruz para trás, você vai ver a eternidade até antes da fundação do mundo e toda a eternidade divina que nós não conhecemos, porque Deus sempre existiu. E a partir da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus, nós vamos conhecer a outra parte da eternidade, que também não tem fim, só que agora nós vamos participar dela. Nós vamos participar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Glória a Deus, por causa da obra redentora de Cristo Jesus, que se fez homem, morreu no teu lugar e morreu no nosso lugar, para nos dar, com a sua morte, nos dar a vida dele para todos nós. Amém, igreja? A segunda verdade, a morte e a ressurreição de Jesus foram anunciadas no Velho Testamento. Vamos ler agora os versos 25 a 28. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Que salmo maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aqui a seguir, após ter provado que a morte de Cristo fazia parte do plano divino na eternidade, Pedro agora mostra que tudo tinha sido previsto nas Sagradas Escrituras, ou na Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Ele cita aqui, o apóstolo Pedro, o Salmo 16, de 8 a 11. Depois você pode conferir. Você confere depois do texto lido, aqui de Atos, e vai lá em Salmos depois, 16, de 8 a 11, e você vai ver que tem pouca diferença, porque Paulo não leu o Salmo, ele pregou. Aliás, Pedro, ele pregou, ele conhecia os Salmos, e ele então prega esse Salmo. E esse Salmo é uma passagem que no seu contexto está se referindo ao próprio Davi. Davi está falando do coração dele, Davi está falando da sua luta, da sua angústia, da vitória que ele estava esperando sobre os seus inimigos, e também a sua esperança de salvação eterna. Ele cria na salvação eterna. Ele sabia que ele, quando morresse, seria enterrado no túmulo, mas que ele não ficaria no túmulo, porque ele cria no Deus vivo e sabia que por fim ele estaria eternamente com o Senhor. E mesmo na morte, Davi esperava ver a face do Senhor. Você e eu devemos esperar ver a face do Senhor, assim, frontalmente, como você vê uma pessoa, como eu vejo uma pessoa. Nós devemos desejar isso ardentemente, que só vai acontecer de fato na volta de Cristo. Maranata, ora vem Jesus, como cantamos. Será imensurável a nossa alegria, incontável,
não tem como descrever. Paulo ficou tão feliz quando foi arrebatado ao terceiro céu. Está lá na segunda carta de Paulo, capítulo 7. Ele fala do espinho na carne exatamente por isso, porque ele viu as maravilhas. E ele diz, não sei se no corpo ou no espírito que eu estou aqui. Deus sabe, mas ele viu tanta grandiosidade. Ele sentiu tanta paz e tanta alegria que ele queria ficar. Ele falou que era melhor estar lá despido sem o corpo mortal do que estar aqui na terra com o corpo mortal. De tão especial que é lá na glória, na presença do nosso Rei, do nosso Senhor e do nosso Salvador. E por isso, para que ele não ensoberbecesse, para que ele não ficasse alegre demais, a ponto das pessoas perguntar, o que é que você está com tanta alegria, e ele acabasse se ensoberbecendo, se tornando vaidoso e contar as coisas que ele viu. Ele não contou, ele só disse que eram maravilhosos demais para mim. Aí Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele cuidasse do seu orgulho e da sua vaidade, e não contasse que foi só ele que viu, porque Deus o arrebatou, o levou ao terceiro céu, em espírito ou em corpo, não importa. Deus pode fazer das duas formas. Por isso Davi, voltando para o Salmo, podia se submeter à experiência da morte, na esperança que ele seria resgatado dessa morte e viveria eternamente no Senhor. Ele cita a palavra do hebraico Sheol, que significa túmulo, porque ele sabia que o túmulo era o fim da vida. Ali o corpo está jaz morto, sem nada de vida, e acabou. Se Cristo não tivesse vindo para morrer no nosso lugar e dar a sua vida em resgate da nossa, nós não seríamos ressuscitados jamais. Mas essa promessa da ressurreição, ela contabiliza, ela se realiza na própria ressurreição de Jesus, porque a palavra de Deus também diz que a ressurreição de Cristo é a primícia, é a primeira das ressurreições para o gozo e vida eterna. Mas esse registro ainda do Salmo 16, de 8 a 11, evidencia no coração de Pedro, pelo Espírito Santo que o iluminava para dizer aquelas coisas, aquela pregação, dizendo que esse salmo tem referência direta com a morte e a ressurreição de Jesus. Guarda aí de novo, Salmo 16, as partes de 8 a 11. Então Pedro, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, diz, mas também esse salmo faz referência a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Então, de modo similar, nós também podemos ter a iluminação do Espírito Santo para nos fortalecer a alma, para nos fortalecer o nosso coração na verdade das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo vai mostrar a você, iluminar a você no teu intelecto, para que você compreenda as verdades das Escrituras. Então, a resposta para você também interpretar a Bíblia é o Espírito Santo. Mas a terceira verdade, a morte de Jesus na cruz foi vencida por sua ressurreição no túmulo. Vou repetir, a morte de Jesus na cruz foi vencida por sua ressurreição no túmulo. Ele estava no túmulo, morto, mas o Espírito Santo ao terceiro dia o ressuscitou. Vamos ler os versículos 29 a 32. Diz assim, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui no final desse verso, Pedro então destaca aos demais apóstolos, os outros discípulos,
Jesus tinha mais de 500 discípulos, inclusive um dos discípulos foi escolhido para ser o apóstolo em substituição a Judas Iscariotes, Matias. Na verdade foram escolhidos os dois, aí Deus deu o parecer definitivo, Jesus, e escolheu Matias para ser o 12º apóstolo no lugar de Judas, o traidor. Então o apóstolo prova que esses versos não podiam se referir apenas a Davi, no temporal da sua vida, mas também fazendo uma profecia de Jesus Cristo, que morreria, mas não ficaria no túmulo, como não ficou. Ele está vivo, ele ressuscitou e saiu do túmulo. A pedra, que era muito pesada e circular, ela foi tirada por um anjo ou 2 anjos, para que as pessoas pudessem entrar e ver que o túmulo estava vazio, e que as vestes de linho que embrulhou Jesus, quando tirou da cruz, estavam ali, largado naquela cama, onde ele foi colocado como morto na sepultura. Mas Jesus ressuscitou e saiu do túmulo, como Deus, como homem ressurreto, como filho do Deus vivo. Davi, portanto, ele fala profeticamente de um dos seus descendentes, o Cristo, que se assentaria no trono de Davi. Então Jesus é descendente de Davi, e o versículo 30, ele comenta isso. Eu quero ler novamente: sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, então ele divulga a promessa de Deus nesse salmo e faz uma canção, porque ele tocava harpa, ele era compositor gospel, ele fez essa música maravilhosa e transformado para nós a palavra de Deus como salmos. Então, nessas palavras de Davi, Pedro encontrou a profecia da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição do Messias, também prevista nas Sagradas Escrituras, ele diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Jesus, depois de ter sido ressuscitado, ele ficou ainda 40 dias ali, naquela região de Jerusalém, Galileia, Judéia, andou para aqueles lados ali, visitando e aparecendo para muitos e muitas pessoas. E diz o texto que ele apareceu para todos os seus, apareceu para o seu irmão Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. Isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Ele apareceu para todos, a mais de 500 discípulos, para confirmar que ele estava vivo e continua vivo e continuará eternamente vivo. Por isso a nossa esperança não pode vacilar, porque aquele que fez a esperança da nossa redenção, da nossa ressurreição, da nossa vida eterna, é comprovadamente fiel para fazer isso para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Quero concluir lendo os versículos finais 33 a 36. Versículos 33 a 36. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem foi crucificado? O homem Jesus, o Filho do homem. Ele foi crucificado. Portanto, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, o Messias, o Redentor que veio para salvar as nossas vidas. Portanto, Jesus não foi apenas ressuscitado dos mortos, ele também foi exaltado, pois está à destra de Deus. Quando nós
o conselho, os presbíteros e pastores ordenam novos oficiais na igreja, sejam novos pastores, sejam novos presbíteros, novos diáconos, nós os colocamos todos à nossa destra, como excelência a obra eles têm para fazer. Eles ficam à nossa direita para ser como exaltado, porque ele está sendo recebido para o reino de Deus. E aí eles ficando à destra, eles recebem posição das mãos e eles são colocados, preparados e se tornados oficiais. Então Jesus está à destra de Deus para ser exaltado pelo Pai. Jesus é Deus, mas é um Deus humano, um Deus que tem um corpo humano, é um Deus que tem a criatura que ele fez, a humanidade. Então ele é um Deus vivo, tanto no corpo como no seu espírito. E por isso Joel declarou o dom do Espírito que foi profetizado quando ele escreveu a sua profecia. E novamente Pedro citou agora outro salmo de Davi, que é o Salmo 110. Anota também o Salmo 110, para mostrar que a exaltação de Cristo também estava escrito nas profecias, seja por Davi nos seus salmos. O Senhor Deus havia dito ao Messias, o Senhor de Davi, que ele se assentaria à direita de Deus, até que todos os seus inimigos estivessem subjugados. O que vai acontecer? Quando Jesus subjugar todos os inimigos, enviar todos aqueles que não o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, daqueles que continuaram andando nas trevas e nos seus pecados, eles serão ressuscitados também na volta de Cristo, mas não para a glória eterna, mas para a condenação final. Esses, juntamente com todos os falsos profetas, falsos pastores, com todo a legião de Satanás e seus demônios, todas as almas perdidas e o inferno, onde muitos estão hoje, serão lançados no lago de fogo eternamente, porque não quiseram, não receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então podemos concluir que Cristo continua entronizado até então à destra do Pai. Quando ele voltar, a palavra de Deus diz que ele vai entregar o reino ao Pai, e todos voltarão a ser únicos, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por enquanto Jesus está à destra do Pai e interfere por nós, o seu corpo, a sua igreja. Jesus, morto na cruz, ressuscitado dos mortos, está agora à destra do Deus vivo, e ele foi feito Senhor e Cristo, que significa o Messias prometido, cumpriu toda a sua obra aqui na terra e agora voltará para buscar os remidos que foram salvos pelo sangue dele, pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você precisa colocar uma coisa no teu coração, meu irmão e minha irmã: sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos esperança da nossa ressurreição e da vida eterna. Por isso, creia nas Sagradas Escrituras e creia que Jesus está vivo. Ele está aqui na igreja, ele está aí na tua casa, se você crê nele, e está também no meu coração, no nosso coração. Eu quero orar com você nesse momento, e logo depois da oração nós temos um presente para você na sua casa, um presente infantil preparado com muito carinho pelo departamento infantil da nossa igreja presbiteriana aqui de Biporã. Então vamos orar, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai amado, obrigado pela mensagem desta tarde, desta final de tarde e noite, em que o Senhor nos deu alegria no Espírito Santo, em que pudemos, Senhor, receber os ensinamentos do Senhor, ter a convicção pela fé, que tudo o que o Senhor nos falou hoje à noite significa
que são verdades, que significa que são fatos que aconteceram, significa que Jesus Cristo de fato morreu na cruz pelos nossos pecados e morreu no nosso lugar e foi ressuscitado ao terceiro dia para nos arrancar também da morte, ressuscitando-nos juntamente com Ele para nos dar vida e a promessa da vida eterna. Bendito seja o Senhor Deus e Pai, que nos deu eterna redenção no seu Filho Jesus, através do seu amor eterno, um amor maravilhoso, um amor ágape, um amor que para nós parece-nos impossível, mas para ti o amor verdadeiro, o amor que salva, o amor que perdoa, o amor que carrega de misericórdia a nossa alma e nos transforma dia a dia, para que nós sejamos também corresponsáveis desse amor, amando uns aos outros como Jesus nos amou. E assim, Senhor, obrigado por esta mensagem, que possamos praticar o amor de Cristo em nós e assim, através dos testemunhos de fé, pregar ao mundo, pregar àqueles que não conhecem a salvação, pregar Cristo Jesus através das Sagradas Escrituras. Eu oro, Pai, te dando graças, abençoando ricamente cada lar neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, em seguida, como prometido, vocês vão assistir agora um vídeo com muitas crianças do departamento infantil, como comemoração da Páscoa no dia de hoje. Salvação, da
gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates, comemos um tantão com nossa família, mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus amou tanto a todos nós que Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, Ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 13:16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte não venceu. Jesus é o terceiro dia, Ele ressuscitou. Sim, Ele vive. E se hoje nós temos a vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor e a Páscoa é isso. O amor de Deus por todos nós. Feliz Páscoa! Tchau! E... Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Êêêê! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Deixe seu like e se inscreva no canal. Que vocês aí da sua casa, a sua família tenha gostado desses vídeos que as crianças apresentaram em comemoração ao dia da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com muita alegria que foi feito isso pelo Departamento Infantil e que esperamos que tenha alcançado êxito no seu coração e nos seus olhos. Agora eu convido você a levantar as mãos para todos recebermos a bênção de Deus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, as ricas consolações, a presença do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre a nossa vida, seja sobre a vida de todos os irmãos espalhados pela terra, hoje, agora e para todo sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do Cristo Redentor, o ressurreto das nossas existências.